estamos aqui para mais um episódio do Renovecast. Este é o episódio de número 7, então o 7º episódio aí. E estamos com uma convidada muito especial. Muitos de vocês aí que estão assistindo já conhecem e muitos vão passar a conhecer essa mulher de Deus. Mas antes da gente começar a conversar aqui, a conhecer um pouco mais sobre ela, gostaria de chamar a sua atenção para você se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, porque se você deixar para o final, você vai acabar esquecendo. Então já aproveita, com certeza todos os conteúdos que vão ser produzidos aqui vai te edificar de alguma forma. Então já se inscreve no canal, curta, compartilha, manda aí pro grupo da família, pro grupo do trabalho, pro pessoal também assistir e ser edificado com a conversa que a gente vai ter aqui. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no Renovecast, né, no Instagram, e também a nossa igreja local, que é o @Ministério Renove. Então você segue a gente lá também, que a gente posta muitos cortes, informações que podem agregar muito na sua vida. Então a gente está aqui hoje com a nossa amiga, posso dizer assim, né, de longa data, missionária Bruna. Seja bem-vinda, Bruna, fica à vontade, tá? Obrigada. Que legal, teve até aplauso. Você não viu? Sabia. Não, tem. É que hoje a gente tá um pouco mais tímido, né? Estamos em 2, tá ali o pastor Danilo, né, pastor? Dá um... Deus abençoe a todos aí. Operando ali o computador, e o pessoal não veio hoje, tava meio acanhado. Mas é isso, Bruna. Como que você tá, Bruna? Tá bem? Tá bem, graças a Tá Deus. feliz? Feliz. Ah, isso é que importa. Ô, Bruna, vou fazer uma pergunta que a gente sempre começa a partir daqui. Antes da gente entrar aí no mundo espiritual, na nossa vida com Deus. Quem que é a Bruna? Onde nasceu? Como que veio parar aqui? Filha única. Quem que é a Bruna? A Bruna Araújo. Bruna Araújo, vamos lá. Eu nasci numa cidadezinha fica próximo a Piracicaba. Na verdade, eu nasci em Capivari e morei muito tempo numa fazenda chamada Itapeva. Tem a cidade Itapeva, mas não é a cidade, é a fazenda. É uma fazenda. Então lá eu morei durante 15 anos. Caraca, 15 anos. 15 anos. Aí eu vim pra cidade, que é a cidade chamada Rafar, que foi onde eu dei continuidade ali na minha adolescência, na minha juventude. E foi ali, com 16... eu acho que foi de 15 para 16 anos que a gente veio pra cidade. Então eu sou uma menina do interior. Do campo. Do campo. E lá nessa fazenda aí, qual que era o forte? Era gado, galinha? Não, era cana-de-açúcar. 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 Então você não participava muito ali do... Não, eu chupava cana. Ajudava só a consumir o produto. Só consumir o produto que tinha ali na fazenda. Cara, então você passou 15 anos morando na fazenda. Morando na fazenda. Melhor coisa. Essa eu não sabia. Mas hoje você sente falta ali da vida no campo, mas na época ali da adolescência você gostava e tal, porque é mais reservado, né? Sim, é mais reservado e tem aquela coisa de 8 horas da noite já é tudo escuro, então já tá todo mundo dentro da sua casa. Já tá todos os grilos cantando. Já tá cantando. E eu nasci na cidade grande, né, em São Paulo. E aí com meus 9 anos de idade, eu também fui para uma fazenda. Acho que eu morei uns 5 anos. Mas aí como eu nasci na cidade grande, para mim foi, nossa, terrível. Era 6 horas, o sol baixando e entrando aquela tristeza. Nossa, eu não tenho o que fazer. Agora assistir novela, meu Deus. Era bem isso. Era novela, era filme, era tudo. E, Bruna, você é filha única? Você tem quantos irmãos? Como não, que é? Eu sou a única filha mulher. Única mulher. Isso, mas eu tenho 3 irmãos homens. Né? Eu sou ali vamos dizer assim, depois da do meio. Porque tem o mais velho, aí tem... tem o mais velho, tem eu, depois tem um depois de mim e tem o mais novo.
Então eu tô ali meio que... Você filha é do meio. a segunda. Isso, a segunda. A segunda. E 3 homens, só você de 3 mulher. E homens, como só que eu. é isso? Muita proteção? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Lá na fazenda, quando a gente morava lá, era muita briga, né? E eu era assim, eu pensava que eu era a mais forte de todos, porque eu queria bater em todos. Só não tinha o mais novo. E aí eles, com medo de me machucar, eles não brigavam comigo. Então eu brigava sozinha. Imagine assim. Mas não tinha um tratamento especial, assim, da parte de seu pai, da sua mãe? A Bruna... Não. Todo mundo me via, nossa, você é a única filha mulher, você é a mais, né? Eu falei, não, Não. eu sou a mais terrível, então eu sou a mais Nossa, assim. que legal, Bruna. E, Bruna, você agora começando a entrar aí no âmbito espiritual, de fé, religião, você já nasceu num berço cristão ou seus pais, sua família não tinha nenhum contato com religião, nada? Não, nem minha mãe, nem meu pai. Eu vivia, assim, muito na casa da minha tia, quando tinha as férias, e eu ia pra cidade pra ficar na casa da minha tia, e minha tia, na época, ela era da Assembleia de Deus do Ministério Belém, então ela sempre me levava pra igreja. Então eu sempre tive esse contato, tinha cultos também, de casas lá na fazenda, então eu sempre tive esse contato com a igreja, com a religião em si. Mas eu nem sempre, assim, foi quem eu sou hoje, né? Sim, sim. Eu vivi, assim... Eu não fui uma pessoa muito terrível, vamos dizer assim. Mas eu tinha ali o meu pai falava assim, o seu irmão chega às 9 e você sai às 10. Era umas coisas assim. Mas eu nunca fui uma pessoa, vamos dizer assim, terrível. Terrível, que colocava fogo na terra. Eu era mais calma, eu gostava mais de ficar pra rua mesmo, assim. Sim. Né? Você era mais ativa, né? Mais ativa. Mas a criança, né? Eu posso dizer por mim mesmo. Eu sou de 95. A nossa época, a criança, ela era mais ativa, né? Ela gostava mais de ficar na rua, de brincar, né? Era Sim. mais pra frente, assim. Sim. Então eu era mais de rua. Então o contato com a religião eu tive poucos, assim, vamos dizer, Sim, contatos. o contato que você tinha era através da sua tia. Isso, através da minha tia e dos cultinhos que tinha Isso na sua adolescência, na época que... mais a minha infância. Foi mais na infância. Sim. Eu vinha ali, vamos dizer, quase chegando na adolescência, que é ali na beira dos 10 anos. Entendi. E como que foi, Bruna, o seu encontro com Jesus? Como que foi que a ficha caiu? Que, esse é o caminho, não existe outro. Como que eu perdi tanto tempo assim? Como que foi? Conta pra gente. Foi algo muito rápido, Jé. Muito rápido. A minha prima, ela vivia chamando eu, né? Vamos pra igreja, aí aquela famosa resposta, né? Essa prima sua é a filha dessa sua tia, ou não? Não, já é de outra Já tia. é outra tia. Essa tia só tinha filho homem também. Ah, sim. Só tinha filho homem. E ela sempre me chamava, vamos pra igreja hoje? Eu falava, não, um dia eu vou. Vamos pra igreja? Não, um dia eu vou. Aí um dia, e eu gostava muito de futebol. Joguei futebol também durante muito tempo. E aí um domingo eu cheguei em casa e ela já tava na minha casa. Não, eu vim te buscar hoje. E eu, nossa, mas não dá, porque eu acabei de chegar do futebol, tô cansada, né? Aquele papo, né? Sim, não, hoje sim, não dá. fugindo. Ela, não, mas eu preciso, porque eu tenho que levar alguém hoje. Eu falei, nossa, então vamos. Não tem outra pessoa, não? Não tem ninguém, não tem, porque... Eu falei, então tá, então vamos. Cheguei, aí aquela coisa, né? Cheguei e sentei no último banco. E aí o pastor começou a pregar, e aí eu já comecei a ficar... Eu acho que é a maioria das experiências de muita gente. Eu comecei a ficar brava, porque parecia que ele estava contando a minha história. Parecia que alguém tinha já resumido a sua vida pra ele. Brava com a minha prima, por isso que ela queria que eu viesse hoje, que ela contou pro pastor e ali a palavra falando e aquilo ardendo no meu coração. E o pastor fez ali, no final, ele fez o apelo. Aí eu fui pra frente. Aí na minha mente, e agora? Como vai ser? O que eu vou fazer da minha vida e tal? Voltei pra casa e foi tudo assim, por isso que eu falo pra você, que foi tudo muito rápido. E aí o pastor falou, olha, vai ter o batismo na próxima semana.
você pode esperar para você fazer o sim. curso e tal. Eu falei, não, pastor, eu já quero me batizar na próxima semana. Olha só, que Eu tô bênção. sentindo de Deus. E aí me batizei uma semana depois que eu aceitei Jesus. E um mês depois que eu aceitei Jesus, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Olha que Então, bênção. assim, e eu sempre ouvia Deus dizendo assim, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. E aí eu comecei a entender o que seria a pressa de Deus. Que Ele me queria o mais rápido possível aos pés dele. Então, assim, não Entendi. teve aquele processo, foi tudo assim, muito Foi tudo rápido. muito E eu já rápido. tive ali que amadurecer espiritualmente, até porque a minha família, ninguém Tem esse ninguém detalhe. servia ao Senhor, ninguém estava ali. Então, eu literalmente estava, entre aspas, sozinha. Sim. Por isso que eu pensei na época, quando eu aceitei, eu falei, e agora? O que vai ser? Porque minha mãe não vai entender, meu pai não vai entender, os meus irmãos não vão entender a minha postura. E foi assim. E, Bruna, você acha que essas idas ali, uma vez ou outra com sua tia, te ajudou nesse momento? Você acha que você já tinha alcançado algum entendimento, mesmo que seja mínimo, com essas idas com a sua tia na sua infância? Sim, sim, porque era um lugar onde eu sentia paz. Aham. Eu conseguia, de uma certa forma, não tendo muito entendimento, mas era um lugar que eu falava, poxa, eu gosto de ir, eu De gosto de estar estar, aqui. eu gosto de ouvir os louvores. Desde dessa época, eu já, depois você vai entrar, né? Sim. Eu gosto muito dos louvores, e aí a minha tia, agora eu já vou entregar a minha idade. Aí a minha tia me deu aqueles discos de vinil. Olha só. E aí eu tinha o aparelho pra Que ouvir. legal, cara. E aí eu ouvia, mesmo assim, não frequentando nenhuma igreja, mas eu ouvia dentro de casa. E eram louvores que, de uma certa forma, também abriam um pouco minha mente para entender. Sim, Para sim. entender o que é estar em Cristo, o que é estar com Cristo. Então, sim, me ajudou muito. Me ajudou muito. Aí no dia que você foi na igreja, essas idas e vindas, a palavra juntou a fome com a vontade de comer Uma fome que eu não imaginava que eu tinha. que tinha. Porque pra mim até então tava tudo bem. Eu estava saciável, eu não faço nada. É aquela coisa, eu não faço nada de errado. Tá Tô aqui tudo na certo. minha, então tá tudo certo. Mas aí nesse dia, quando eu levantei as minhas mãos, eu entendi que existia uma fome dentro de mim que precisaria ser saciada. E era só Cristo que E podia. a partir dali, Bruna? A partir daquele dia ali que você aceitou Jesus, você foi lá na frente ali você já começou e fluiu, e permaneceu, ou teve algum momento assim depois disso que você cansou, por alguma razão parecia que não fazia sentido e deu aquela leve desviada? O cansaço, o não fazer sentido veio. Mas o querer desistir, não. Não. Porque Era mais forte era que mais você. forte, era mais forte. Quando eu pensava, não, agora eu vou parar, agora eu vou sair. Vinha algo dentro de mim, me mostrando literalmente o meu passado, da onde ele me tirou e que não era pra mim literalmente voltar. Entendi. E você, Bruna, com quantos anos você tinha quando você deu esse passo de fé que você... Foi acho que uns 17 anos. 17 anos. Foi acho que um ano depois que eu Não, vim pra é uma idade cidade. bem difícil, né? Que é a Bem idade ali difícil. que você tá transicionando pro... E aí 2 vezes, né? Transicionando pra juventude, pra adolescência não, pra o juventude. começo ali da vida adulta. E aí mudando também de ambiente, né? Porque eu era ali no sítio, era aquela coisa assim, tudo muito... Aí eu vim pra Mais cidade... tranquila, menos tentações, Exatamente. mais privado. Exatamente. E aí, E aí eu literalmente, quando eu fiz a pergunta, quando eu falei, poxa, mas agora é a época melhor da minha vida. que tipo, tudo pode agora, Eu né? falei, é a melhor época da minha vida, como que eu decidi tomar essa decisão e tal? E aí Será que eu me precipitei? Foi, nossa, foi a primeira vez que eu fui na igreja, assim, falei, não, será que é o momento certo? Mas sempre eu ouvi a voz de Deus dizendo, é o momento, Sim, essa é a hora. E aí começa, né, os amigos se afastam, sim. e aí você se sente meio que sozinha, e aí vem os pensamentos, mas
os primeiros desafios, né, da vida Sim. cristã. Sim. E você teve, assim, auxílio de alguém? Essa sua prima te auxiliava bastante? Você tinha alguém ali que te mostrava Jesus ou... Então, olha que interessante. Essa minha prima que me levou para a igreja, vamos dizer assim, que me ganhou para Jesus, passou acho que mais ou menos 1 mês ou 2 meses ela saiu. Nossa, E aí, tipo, complicado. aí cara, ela me trouxe, agora ela saiu, então não faz muito sentido. E agora? Né? Não faz muito sentido. Só que o meu líder, na época dos jovens da igreja, ele era muito parceiro. Ele era muito acolhedor. E aí me ajudou muito, sabe? Me instruindo, olha. Mas eu falo que foi muito importante isso, que a minha mãe, na época, ela não gostava de crente. Não gostava de crente. E aí o meu pastor, que me batizou na época, ele amava estar com as pessoas, estar na casa das pessoas. Sim. E aí ele chegou e falou, irmã Bruna, a gente vai na tua casa. Eu falei, pastor... Pelo amor de Deus. Eu falei, vamos ver outro dia, outra hora. Ele, não, a gente vai. E aí cheguei e falei, mãe, o pastor veio em casa. Nossa, ela brigou comigo. E aí o pastor entrava pela porta da sala, ela saía pela porta da cozinha. Olha. E assim eram. Então, tipo, foi o que me ajudou mesmo. Sim. Que me ajudou mesmo. Os irmãos ali estar Saber perto. que você não estava sozinha, que a Exatamente. galera tava ali abraçando. Tava. E os jovens, incentivando. eles tinham, assim, uma união. Cada domingo eles iam para uma casa e, você leva o arroz, eu levo o frango. E aquela comunhão, sabe? Que foi Importantíssimo. importante demais. Pra mim, foi, assim, o essencial. Por isso que eu tenho, assim, meu lado de querer todo mundo perto, né? Hoje em dia, não muito, mas pela idade, né? Eu te entendo. quer. Eu te entendo. A gente quer um descanso. Mas na época eu falo que foi assim muito, muito importante. Foi que me ajudou ali a permanecer mesmo. Sim, eu também lembro que na minha época, o que me ajudou bastante foi esse contato com a galera, né? Ali, o pessoal que já tinha um tempo, de estar presente, que seja para comer um lanche na praça, tava ali junto, então... mesmo eu sendo recém-chegado, não entendendo nada, mas o fato de estar ali junto com o pessoal, eu me sentia que fazia parte daquilo. Exatamente. E o acolhimento, né, a importância que principalmente o meu líder na época, que era o Otávio, a importância que ele dava, sempre perguntava, e aí, como que tá? E a gente sempre naquele medo, né? Porque a gente não tava ainda em santidade. A gente sempre, todo dia, dava uma escorregada e vinha acusação e a gente ficava, nossa, e agora será que eu falo, que eu fiz e tal? Só que, graças a Deus, ele conseguia passar para mim essa confiança de poder me abrir, né? E eu acredito que essa confiança de poder se abrir, de confessar o pecado, essa aproximação de irmão, né, de intimidade, eu acredito que foi o pivô da minha vida com Deus. Eu não sei da sua parte, mas a gente conversando sobre isso, eu lembrei agora. Porque eu me lembro a primeira vez que eu confessei um pecado para ele. Nossa, aquilo... me aprisionava tanto, eu sentia tanto medo, uma angústia, um aprisionamento. E quando eu contei a primeira vez e que ele não me julgou, porque eu tinha medo que ele ia me julgar, que ele ia me acusar, que... Não, ele falou, tá tudo bem, levanta, começa de novo, a vida é assim, você não pode parar e tal. E eu, poxa, é isso, cara. E aí... E eu sinto muita falta disso hoje. Não assim, né, resumindo, trazendo assim para mim a igreja. Porque graças a Deus a gente tem alguns momentos, né, pastor? Mensal, onde a gente tem essa intenção, né? A gente começou a fazer essas reuniões com esse intuito de mostrar as feridas. Sim. De poder orar uns pelos outros, né? Como diz lá em Tiago, para a gente poder confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros. E eu acredito que a igreja, no geral, ela tem perdido essa essência.
Eu não sei se é por conta da falta de confiança ou se ainda é por medo, mas foi algo assim que, foi crucial na minha vida. Sim. E o que me faz lembrar e o que me fez, né, permanecer foi exatamente isso. O meu líder da época, ele ouvia. E aí eu sou uma pessoa muito observadora. E eu ficava observando e falei assim, não, acho que ele tá fazendo isso comigo. Só porque tô nova aqui. Aí na hora que passar o tempo ele vai, não. Aí eu comecei a olhar que ele fazia isso com todos. Com todo mundo. Com todos. Aquele que já estava há 5 anos, aquele que estava querendo se achegar. Então tinha esse contato. E foi muito importante. Foi muito importante. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, que eu pensava em parar, eu lembrava desse momento. Não, ele me ensinou, ele me instruiu a fazer isso. Essa importância que dava pra você, né? E aí você falou algo muito importante, Jefferson, que eu gravei um vídeo esses dias e eu postei. Sobre a necessidade hoje que nós temos que parar para ouvir o próximo. Você já percebeu quando você encontra alguém pra rua, você fala, oi, tudo bem? Como você tá? Mas só que esse como você tá, você já tá lá na esquina. Tipo, automático. Aí eu falei assim, você quer saber como que eu tô? Então para também. Para e... Entende? Então a gente tá vivendo num mundo tão assim, que é tudo tão rápido. Eu vou confessar também aqui que áudio, graças a Deus que o pastor Danilo não me manda mais áudio. Que os mistério. áudios dele é meio extenso, é meio mistério. assim. E aí você pega o áudio de uma pessoa, você não tem mais paciência. Tô brincando, pastor Danilo. Você não tem já põe no paciência de ouvir, 2x, você coloca né? no 2. Aí você fala assim, o que falou mesmo? O que eu tenho que responder? Então são coisinhas assim, simples. que a gente fala assim, uma coisa tão boba, mas que tem uma importância. Muito, muito. Peraí, eu tô perguntando, como você tá? Mas será que realmente eu quero ouvir? Ou será que é só educação, automático? Então, assim, eu não sei se você vai entrar pra esse lado, mas eu quero entrar agora. Posso entrar? Vamos, já? você que... Eu fui pro lado da psicologia exatamente por isso. Que foram muitas coisas, assim, muitos questionamentos que veio na minha vida, assim, depois, né, de muito tempo, que eu falei, cara, a gente não tem mais aquele afeto, a gente não tem mais aquela compaixão pelo próximo. Verdade. A gente está vivendo num mundo que a gente pensa que é um mundo, assim, sozinho. A gente pensa que a gente está sozinho. Uma vez eu conversando com o Neto, e ele falou assim, nossa, eu gosto de ser sozinho, você vai ver, você vai gostar de morar sozinho. Aí eu olhei pra ele e falei assim, na hora me veio, eu falei assim, Neto, eu tenho muito medo de gostar de viver sozinha. Eu falei, eu tenho muito medo. Aí ele olhou assim pra mim, mas é muito legal você ir pra um restaurante e tal. Eu nunca tinha experimentado isso, mas eu já fui pra um restaurante sozinha. Tipo assim, foi muito legal. Fui pra uma padaria tomar café sozinha, muito legal. Mas eu falei assim, cara, mas a gente precisa ter esse contato. Precisa muito. Não necessariamente, quando a gente fala isso, as pessoas já vão o quê? Pra um relacionamento. Não necessariamente pra um relacionamento. Mas pra uma amizade, sabe? Você chegar um dia, vamos tomar um café? Sim. Eu fiz esses dias com uma irmã da igreja e a gente sentou, a gente tomou café, a gente conversou pouco, quase tempo, mas foi algo tão gostoso. Sim. Que a gente tá deixando, assim, literalmente se perder. A gente literalmente deixou de entender o que é ser igreja. Nós estamos indo para a igreja sem ser igreja. Sem ser igreja. Nós estamos indo para a igreja 4 paredes, mas nós não estamos sendo a igreja. Sendo uma família em Cristo, né? A gente fala, é uma igreja família. Tá, ok. Mas a família, ela tem discussão, ela tem briga, mas é um lugar para onde você volta. Sempre. Sempre você volta. Você Só que falta. hoje, o que está acontecendo? Devido a esse abandono, literalmente, das pessoas, as pessoas não querem mais voltar. Não querem. Ou não conseguem encontrar forças para voltar. Verdade. Todas as vezes que eu converso com alguém, a pessoa fala, eu tô desanimada. Eu falo assim, cara, olha pra mim, olha tudo que eu passei. E em nenhum momento eu pensei em desistir. Por quê? Porque os meus olhos não estão na dor, não está no homem. Os meus olhos estão em Deus. Como o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte. Que lá que vem o socorro. Que é de lá que vem o meu socorro. Então eu preciso entender isso.
Mas as pessoas não querem mais ter esse compromisso de ouvir a outra, porque aí se eu ouvir o Jefferson, eu vou ter que dar uma resposta pra ele, aí eu vou ter que... Você olha, às vezes eu vejo lá na... Perder tempo. Vou perder tempo, as meninas com aquele monte de mensagem falando, não vai responder? Ai, não, se eu abrir aqui eu vou ter que responder. Eu fico assim, falei, gente, ou eu tô velha demais, ou eu não entendo mais o que é o evangelho. É tão perigoso isso, Bruna, que... Não sei se saiu muito aqui, gente. Não, é fundamental esse assunto. Porque Deus, ele criou o ser humano para ser relacionável, né? Para ter um relacionamento afetivo, um contato, assim, de poder conversar, dividir emoções, abraçar. Na verdade, nós fomos feitos para olhar para o outro e não para nós mesmos. E o maior perigo da atualidade é que o sistema, o mundo, ele está fazendo com que a gente olhe para a gente mesmo. E está indo completamente contra os princípios dos céus. Porque Jesus, ele fez a gente não só para olhar para o nosso próximo, mas para viver para ele, para servir ele. E o Douglas Gonçalves, né? Ele fala, o Danilo, ele sempre lembra, e eu lembrei disso agora. Aqui só existe uma pessoa que eu não consigo ver nessa sala, que sou eu mesmo. Você, a única pessoa que você não consegue ver é você mesmo. Só que aí o homem foi lá e construiu a selfie, o espelho, para que a gente pudesse se adorar, se vangloriar, se glorificar e olhar para a gente mesmo. E aí a gente vai na padaria, a gente tá tão preso aqui dentro da era digital, tão preso dentro de nós mesmos, que a gente não consegue olhar no olho do atendente. Esses dias eu fui num estabelecimento e o celular ficou no carro, tudo, não é de costume ficar no carro. E eu tava ali observando e conversando, e eu notei que a atendente, ela tava com um semblante cabisbaixo, ela tava triste. E eu perguntei intencionalmente, porque eu queria saber. Não foi para tomar conta da vida dela, mas foi um ato de compaixão. Eu falei, nossa, você tá bem? Você tá meio triste? Ela falou, parece? Ela perguntou, parece? Poxa, parece muito, cara. Ela tá complicada e tal. E foi ali uma oportunidade onde eu pude trazer uma palavra de ânimo para uma pessoa, trazer uma palavra de encorajamento. Eu não tive um tempo ali de evangelizar ela, de contar uma linda história do amor de Jesus. Mas eu falei para ela que ia dar tudo certo, que era só um momento, que ia passar, e para ela ter fé em Deus. Mas o necessário foi feito, né? Sim. Às vezes a gente vive numa caixinha assim, então, que não, para evangelizar, então eu tenho que sair, eu tenho que falar uma hora, eu tenho que entregar o papel. Não. Às vezes você não vai precisar falar nada. Só o fato de você enxergar, né? Exatamente. Então, eu não sei se meio que saiu fora do contexto aqui, se eu meio que atropelei as coisas. Eu acredito que não. Tomara que não. Mas era isso que eu sentia, e foi isso que me fez permanecer. Sim, esse contato. Esse contato com pessoas. É isso que você está falando. Quando a gente sai daqui... Porque o celular, a internet, é algo assim... É uma arma muito, muito, muito poderosa. Sim, muito. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós precisamos ser inteligentes e usar para quê? Para o bem. Sim. Pro bem. Então, assim, às vezes uma frase que você coloca vai falar com alguém. Com certeza. Uma foto, eu tô na internet, mas eu não... Como uma é que fala? Foto. Uns stories. Isso, um story, vai Reels. Falar. Então, assim, eu preciso fazer o quê? Gente, nós somos os seres mais inteligentes. Com certeza. Deus nos deu uma inteligência. Quando você vai estudar o cérebro, você vê que, cara... É sobrenatural. É muito, muito louco, assim. Você vê que quando você enxerga, você vai ver que você está enxergando normal. Só que houve todo um processamento aqui
sabe? Para emitir ali a imagem, para emitir ali o som, para emitir o negócio. É coisa que você fala assim, nossa, quando você vai estudar, você fala assim, nossa, isso vai demorar. Não, mas é coisa de segundos. Com certeza. Coisa de segundo. Então, tipo assim, a gente precisa usar essa inteligência que nós temos para fazer o quê? Aquilo que Cristo nos ensinou. Servir. Servir. É o que eu sempre costumo falar quando eu tenho a oportunidade de ministrar, principalmente sobre o Espírito Santo, sobre os frutos. Que demorou um pouco, mas quando eu entendi que uma árvore, ela não produz fruto para si mesma. Ela produz para as pessoas o fruto. Exatamente. E quando eu entendi, parece ser algo óbvio e simples, né? Falando aqui agora. Mas quando você entende que os frutos do Espírito, que é paciência, generosidade, fé, amabilidade, quando você produz esses frutos, a gente cai na ilusão de que é para nós mesmos se sentir bem e em paz com Deus. Mas quando você entende que esse fruto é para abençoar o seu próximo, o círculo de amizade, ali na escola, no trabalho, na igreja, quem está à sua volta muda totalmente a ótica. Quando você entende que a paciência não é para você se sentir em paz, mas é que é para a pessoa possa se sentir em paz. Porque a paciência tem a ver em parar, em ouvir. Exatamente. Quando você entende que não é para você se sentir bem, mas é que é para outra pessoa se sentir bem, muda completamente, cara. Exatamente. Muda completamente. É algo que eu falo muito com as mulheres de um grupo que eu tenho que chama Curadas para Curar. Então eu trabalho muito isso com elas. Eu falo assim, Deus ele não nos curou para que nós apenas contemos o testemunho, não. Quando você olha para a sogra de Pedro, Jesus entra dentro da casa, cura ela. Qual é a primeira coisa que ela faz quando ela se levanta? Vai servir. Ela deixa eu ir preparar algo. Então assim, Deus ele tá te curando hoje para você servir alguém. Sim. Então, não é para você simplesmente, irmãos, foi muito louvável isso, testemunhar que você foi curado, que você foi restaurado, mas aquilo é a mesma coisa que você falou, essa cura que Deus está fazendo em mim é para que eu possa servir outra pessoa. Não é só para você se sentir bem. Exatamente. Exatamente. Deus, ele é muito maravilhoso. Então, você vai andando na Bíblia, você vai entendendo, aí você só consegue ficar firme. Você só consegue continuar caminhando quando você literalmente entende o que Deus está nos dizendo. O que a Bíblia vem nos ensinando. Sim. Quando você compra uma geladeira, vem ali... Uma geladeira não, porque a geladeira já vem montada, né? Vamos dizer assim, uma coisa que precisa montar. Quando você compra um rack que precisa montar. Um rack. Você vai montar. Você vai para onde? Pro manual. Tem que ir. Não é? Pra você conseguir. Às vezes a gente quer, né? Sobram uns parafusos. Fazer do nosso jeito, mas aí não começa a dar errado. Sempre vai dar errado quando você vai fazer. Porque o hack, ele é assim. Aí você quer montar ele assim. Né? Que você olhou e falou, não, eu acho que fica melhor assim. Aí, qual que é o nosso manual de sobrevivência? A palavra de Deus. Mas eu tô ansiosa. A palavra vem falando sobre ansiedade. Mas eu estou triste. A palavra também vai te instruir a como sair, a como lidar com isso. Sim. Então, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem os frutos do Espírito, você vai entender automaticamente qual é o propósito de você estar nessa terra. Que é simplesmente servir. Servir. Então, tem muitas canções que falam sobre... Tem a da Sara Faria que fala assim, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Sim. E é exatamente isso. Quando você está ali servindo alguém, aí você fala assim, nossa, eu tô ali acabada, mas eu tô servindo o Jefferson, tô ajudando o Jefferson. Mas aí você vê que dentro de você, algo já está sendo curado. Automaticamente. Já está sendo liberto automaticamente. Sim. Então, nós precisamos, nesses últimos dias, deixar de ser egoístas. Eu acho que essa é a palavra. Isso. Egoístas. E entender aquilo que Deus tem para fazer em nós e principalmente através de nós. Principalmente através de nós. Eu tenho ouvido muito sobre isso. Tem um mês, eu acredito, que a palavra, que se tem uma palavra que Deus ele tem falado ao meu coração é sobre servir.
é sobre você olhar mais para o próximo. E Mas você só vai conseguir fazer isso, Jefferson, se você estiver posicionado onde Deus te chamou. sim, Porque se você estiver ali, eu chego e falo assim pra você, Jefferson, eu acho que você deve cantar. Aí você fala, nossa, a Bruna falou que eu tenho que cantar, então eu vou cantar. Mas talvez Deus te chamou pra ficar na porta, sim, recepcionando. E naquele seu estar na porta, que é o propósito de Deus pra tua vida, as pessoas vão chegar, vão te abraçar e vão ser curadas. com certeza. Você não precisou cantar, você não precisou orar, mas aquilo Não que você precisou pegar o carrega, microfone. não precisa. Você entende? Você só estava no lugar certo. Posicionamento. No lugar Todo certo. mundo que fala comigo, eu até falo assim, eu mando uns áudios para algumas pessoas, eu falo, irmãos, vocês vão enjoar de me ouvir isso, mas o posicionamento, ele muda a trajetória daquilo que Deus tem para tua vida. Com Se você certeza. está posicionado, não naquilo que as pessoas falam, nossa, você, com esse bonezinho, Ou cantor. naquilo que você acha, né? Que é o mais Exatamente. badalado, é o mais importante. Que dá mais ibope. que Geralmente ninguém quer, tipo assim, pastor, pode me colocar na escala da limpeza. Ninguém. Ninguém. Aí todo mundo gosta. Eita, Jesus. Você tá dando aula? Todo mundo gosta de ser pode abrir chamado o de coração. levita, né? É. A levita fulano, levita cicrano, né? O músico e tal. Mas aí quando você vai pra abrir, Bíblia. Você vai estudar o que é ser levita na Bíblia. O que eles faziam, gente? Eles preparavam o tempo. Sim. E o que seria esse preparar o tempo? Eu acredito que eles tinham a maior responsabilidade, né? Eles carregavam o fardo mesmo. Então, assim, eles não chegavam lá só pra cantar, só pra comer. Não, eles tinham que arrumar o Sim, ambiente, tinha. deixar o ambiente ali arrumadinho. O que significa isso? Lavar o banheiro, colocar os copos. Quem quer fazer isso? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E aí eu quero ter o título de levita. Né? Não, você é o quê? Eu sou levita. Eu sou ministro, Então, eu prego. Então vai levitar. Eu sou né? profeta. Já que você é levita, vai levitar. Vai levitar. Se você não tem um coração disposto para servir, nessa parte, Você não entendeu. não entendeu. Todas as vezes que eu estava ali na liderança de Ministério de Louvor, eu sempre falava para eles, a prioridade sua não é você cantar bem. É muito bom. Não é você tocar bem. É muito bom. Tudo isso é muito bom. Sim. Tanto que quando Saul ele pede para chamar alguém, ele não pede para chamar qualquer um. Alguém que toque bem. Que alguém que toque bem. E aí veio quem? Davi. Entende? Então, assim, hoje você vê uma escassez dentro desse ministério de adoração em relação a isso. As pessoas não querem servir, as pessoas querem se mostrar. Querem ser vistas. Querem ser vistas, querem se mostrar. Só que Deus não nos chama para aparecer. Muito pelo contrário. Não é aquilo que... Não é sobre a minha roupa, não é sobre a minha voz, não é sobre o instrumento que eu toco muito bem, não. É sobre aquilo que eu carrego dele. Sim. Então, o que vai fazer a diferença é o quê? Aquilo que eu carrego dele. E quando você carrega a presença, somente o fato de você estar no ambiente, o ambiente já é transformado. Exatamente. Você não Exatamente. precisa falar nada, você não precisa fazer nada. É como se você fosse alguém de outro mundo. Isso, exatamente isso. Então, assim, se eu puder dar um conselho para essa nova geração de adoradores que estão se levantando, o conselho é esse. Esteja disposto a servir. Estude, sim, é muito bom você estudar música. Faça aula, sim, é muito bom. Estude o instrumento que você quer, mas o instrumento que vai ser usado é você. Sim. Então, você precisa estar preparado. Aí eu vou lá ministrar num culto que vai falar sobre chuva. Né? Vamos sobre chuva. Vamos Sobre chuva. falando sobre a chuva. Chuva de bênçãos. Chuva de bênção, tal. Aí eu venho com um louvor falando sobre fogo. Porque eu gosto de cantar sobre fogo. Não faz muito sentido. Não conecta. Talvez o exemplo que eu dei aqui não vai fazer muito sentido para você que está me ouvindo. Mas a questão é que, assim, eu preciso estar conectada. E eu vou me conectar no momento do culto 10 minutos antes, que aí o pastor fala, é essa hora que eu vou me conectar? Não.
Adoração não é um louvor no domingo. É vida É a com vida. Deus. É vida com Deus. É você ter uma vida de oração nas redes sociais. É você ter uma vida de oração no seu trabalho, Sim. na faculdade, aonde você quer que você anda. Será que aquele mesmo ministro de louvor que está lá em cima no domingo é o mesmo que está na segunda-feira dentro da fábrica? Então, Eu tenho muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado mesmo. Porque eu não quero simplesmente ser alguém que cante. Eu quero ser alguém que leve a presença de Deus. com certeza. O mais importante. Que é o mais E importante. para quem não sabe, a missionária Bruna, ela também é ministra de louvor. Meus amigos, se ela quiser dar uma palhinha aqui mais ali pro final, mas para quem conhece sabe que é sobrenatural, é sobrenatural. É por isso que estamos nesse Tô aqui, assunto né? Já entrei adiantada. de adoração, que a Bruna, ela é uma exímia ministra de louvor, né, Bruna? E aproveitando que a gente está falando sobre adoração e louvor, como que foi que você se encontrou com o louvor? Gente, a minha história ela não é aquela coisa assim de você chorar, não. É engraçada, né? Você vê, o batismo, eu fui um dia batizando outro. Voltando lá no batismo, no dia que eu fui me batizar, eu me batizei no Rio. A gente teve que passar debaixo de uma ponte. E tinha o quê? Debaixo da ponte, um vespeiro. Vespeiro não, um negócio de Nossa. abelha. Todo mundo passou. Passou umas 10 pessoas. Na hora que eu fui passar, as abelhas foi o quê? O inimigo que pôs ali. Aí eu falei assim, meus pecados ficam pra trás. Isso é só pra descontrair. Mas o primeiro contato que eu tive foi nessa mesma igreja onde eu me batizei. Geralmente eles faziam de 3 em 3 meses os encontros, né? Nas igrejas, nas cidades. E aí tinha a ministra do louvor. E aí ela não podia ir nesse evento e não tinha ninguém que ministrasse louvor, era tudo back vocal. E aí, num culto de jovens, me deram a oportunidade para ler, né? Para ler um versículo, aí eu fui ler. Aí o líder falou assim, nossa, eu gostei da sua voz. Falei, que legal. Tava conectado. Falei, que legal. Aí a menina chegou uma semana antes e falou assim, não vou poder ir. Daí eles falaram assim, não, mas a Bruna canta. Eu falei, Jesus amado, eu nunca cantei na minha vida. Falei, eu era back vocal, mas o microfone ficava lá na barriga. Só para dizer que tava ali. Só pra dizer que tava ali. Eu falei, não, você vai. Eu falei, não, mas eu vou, mas eu fico como back. Não, você vai ministrar. Eu falei, eu vou ministrar o quê? Eu fiquei meio perdida, assim. E aí foi, tipo assim, me jogaram, né? Vai, agora você tem que ir. Aí eu cheguei, foi numa praça, foi a primeira vez. E aí, qual que era o hino? Do Diante do Trono. Eita. De antigamente, que era tipo assim, tudo orquestrado, né, Dan? Eu falei, meu Deus, na hora que começar a cantar, não vou saber entrar. E eu nervosa, aí todo mundo olhando pra minha cara, e eu vou falar o quê? E eu assim, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Jefferson, parecia tipo assim, eu sei que não era, né? Não era eu. Eu comecei a ministrar e todo mundo olhava assim, tipo, nossa, pra onde ela tá indo agora? Nossa, não era Começou esse, a conduzir. não era essa combinada, não sei o quê. E aí terminou todo mundo, nossa, a partir de hoje você... Eu falei, não, gente. Como assim? Falei, Calma não, lá. isso não é pra mim, não. Isso não é pra mim, não. E aí eu fui, e Deus, assim, eu fui orando a Deus, né? Porque eu acho que a única coisa que eu não fiz dentro da igreja foi reger os varões. Porque eu já participei de grupo de coreografia, já participei da equipe de limpeza da igreja, já fui líder de jovens, líder de criança, dei aula de escola dominical para criança, para jovens, para adulto. Então eu fui fazendo tudo, tentando me encontrar, né? Participava do louvor, mas aí chegou um tempo que Deus, ele literalmente acalmou meu coração e me direcionou. Te trouxe paz em relação a isso. Me direcionou, e aí diante foi só glória. Só glória. Aí foi onde nasceu o rouxinol dos céus. Mas aí houve não é só glória entre aspas, né? Houve um dia que eu participava muito de vigília. Não sei se vocês sabem. Era muito comum, né? Hoje em dia mas não é tão comum. Mas vigília assim, vigília de vigília mesmo. De oração. Porque hoje em dia as vigílias é mais congresso de louvor, né? As vigílias de oração mesmo. E aí eu foi em São Paulo. Só não lembro aonde que foi. E aí ali orando e tal, e aí deram a oportunidade para uma irmã. E essa irmã começou a cantar, e eu olhando eu falava assim, misericórdia. A irmã
aqui, o playback lá em Analândia. Meu Deus. Mas aí a igreja sentindo a presença de Deus. E eu assim, só Sem entender nada. observando, né? Falava, meu Deus, mas como pode, né? Aí me deram a oportunidade. Vai eu lá. Vamos cantar. Com o playback original. E coloquei lá. Aí o cara do som olhava pra mim e fazia assim. Não tá Que não indo. tava pegando. Eu comprei hoje. Nem tirei do saquinho, tirei agora. E aí eu ouvi nitidamente, Jefferson, nitidamente a voz de Deus dizendo assim, senta, que eu quero falar com você. Falei, foi me dada oportunidade, alguma coisa tem que falar. Não, senta. Aí quando eu sentei, Deus disse assim, não é sobre você. Sim. É sobre aquilo que você carrega de mim. Então, enquanto você não entender isso, que a sua voz não é a sua voz que tem efeito, porque todo mundo falava, todo mundo elogiava, então, de uma Você forma começa ou a cair nessa armadilha. E aí todo mundo, tipo assim, ficou olhando pra minha cara sem entender nada. Tipo, como assim, gente? Ela veio pra cantar, ela foi convidada pra cantar. Ela tem que cantar, né? Não é aquele negócio? Aí eu, irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Peguei, sentei, aí Deus falou. Aí comecei a orar. E a partir de lá eu fui tendo experiências com Deus. Chegava em lugares, em congresso, rouca, literalmente. Eu subia no altar, a minha voz aparecia. Restaurava. Eu agradecia a oportunidade e minha voz sumia. Era Deus me ensinando que literalmente era adoração. Caraca. Então, por isso, quando eu falo assim, às vezes você chega pra alguém e fala assim, ó, você tá ruim? Não, mas vai passar. Não, tá. A pessoa fica olhando pra você e fala assim, tá bom. Mas você tá ruim? O que você tem? Eu tenho depressão. Cara, eu já passei por isso. Então, eu posso te instruir. Muda. Então, na minha vida, foi literalmente assim. Deus me fez passar por lugares, por coisas, para que eu possa sentar hoje com você e dizer assim, Jefferson, eu sei como é. Eu consigo entender aquilo que você está sentindo. Porque Deus me fez passar por isso. E aí um dia eu perguntei pro meu pastor, né? Pro pastor Antoniel. Falei, poxa, pastor, mas, nossa, é tanta guerra, é tanta luta. Aí ele falou assim, você quer pregar sobre guerra sem viver guerra? Sobre você quer pregar cura, sobre sem viver? Falei, tá bom, já entendi. Falei, mas não precisa ser no literal, né? Tudo assim. Mas é assim que Deus faz. Se você quer ser usado por Ele, não é uma penitência, não é uma... Como eu posso dizer? Penitência é muito, né? Não é um... Nossa, gente, fugiu aqui da mente. Não é cobrança. Cobrança, não. Não é um castigo de Deus. Sim. Porque talvez alguém que me ouve fala assim, nossa, mas então Deus castiga para depois abençoar? Não. É Deus literalmente te instruindo. Ensinando. Como Jesus fez com os discípulos no barco. Os discípulos tinham acabado de viver milagres com Jesus, acabado de ver o que Jesus fez. Aí Jesus chega para eles e libera uma palavra de certeza. Passemos para o outro lado. Sim. Somente isso e mais nada. Aí os discípulos entram e vai. Só que chega no meio do caminho, o que acontece? Vem a tempestade. E aí eles se desesperam. E Jesus estava onde? Dormindo. Aí eles se desesperam, aí chega pra Jesus, Jesus, o senhor não tá vendo? Olha o que a gente tá passando. E o interessante é que a maioria ali era o quê? Pescador. Então conhecia. Tava no terreno que mais conhecia. Conhecia. Porém, a região a qual eles estavam era uma região o quê? Montanhosa. Então imagina, vamos lá. Não sei muito, né? O Dan é professor de história, né? História. A região onde eles estavam era uma região muito montanhosa e tinha muito vento. Então, aí veio o vento, aí fechava e tem aquelas coisas todas. Vocês pesquisam lá. Científico. Científico e tal. Então, aí se Jesus chega para eles e falou assim, vamos passar para o outro lado, porém no meio vai ter uma tempestade que vocês vão quase naufragar. Será que eles passariam? Não, de maneira... Não. Como assim? Você tá querendo levar a gente pro naufrágio? Jesus não fala nada, porém dá essa certeza. E no meio, eles né, passam por tudo isso, se desesperam. Aí Jesus apenas levanta e fala, homens de pequena fé. Vocês passaram... Jesus não diz isso, é conjectura minha. Sim. Mas vocês passaram comigo por tudo que eu passei lá atrás. Eu instruí vocês, eu mostrei para vocês. E aí agora...
nesse momento de dificuldade, vocês chegam pressionando, me perguntando. Aí, quando Jesus acalma o mar, acalma o vento, eles falam assim, quem é esse? Esse eu não conheço ainda. Entendeu? Então, ali foi Jesus dizendo assim, eu vou levar vocês para um lugar que vocês não conhecem. E vou fazer algo que vocês não conhecem. Para que vocês entendam quem eu sou. Então, as dificuldades... Eita glória, né? Muito. As dificuldades que a gente enfrenta não é para nos abater. Não é para você ficar triste. Não, então não é para mim. Não, é para você entender. Peraí. É Deus me fortalecendo para algo que vai vir. Então, eles passaram pela tempestade, mas houve o quê? A bonança. A bonança. Houve ali a calmaria. Que até mesmo eles não conheciam. Esse tipo de bonança, esse tipo de calmaria. E depois, em seguida, eles se deparam ali com o gadareno e tal. Mas Deus, ele nos leva para um caminho para que a gente consiga entender, de uma certa forma, o propósito dele para nós. E um pouquinho mais de quem ele é. Exatamente, exatamente. Um pouquinho então, mais. assim, quando Paulo vem dizendo assim, olha, eu sei ter... não vou lembrar as palavras certas agora, Dan, me ajuda aí. Sei ter bonança, sei ter... Eu sei viver na bonança. Isso. E sei viver também na escassez. Na escassez. Então, eu sei estar alegre, eu sei estar triste. Por quê? Aí ele vem e fala assim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, assim, será que hoje eu consigo viver na escassez adorando a Deus? Será que confiamos no Senhor dessa maneira? É o que eu sempre digo, que tem um salmo, se eu não me engano, 125, Salmo 125, se eu não me engano, que fala que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E qual que é o segredo para permanecer para sempre? Porque a gente sempre está titubeando, né? A gente sempre está inconstante. O dilema do cristão é a constância. Eu tenho uma tia que chama Constância, mas não é ela. O dilema do cristão é ser constante, permanecer independente de qualquer coisa, assim como Paulo ele explica. Então, qual que é o segredo para a constância, para permanecer para sempre? Confiar no Senhor. Exatamente. E como que vamos confiar em alguém? Como que a gente chega a ter essa habilidade de confiar a partir do momento que a gente conhece? Preciso conhecer, preciso ter intimidade. Se a gente não conhece a pessoa, dificilmente a gente vai confiar nela. Então, se a gente não conhece a Jesus, se a gente não conhece ao Deus que nós servimos, dificilmente nós vamos confiar e automaticamente vamos permanecer. Então vai chegar no momento da tempestade, no momento da provação, da dificuldade. Se a gente não conhece o Deus que a gente serve, se a gente não tem essa intimidade com Ele, certamente vamos ser abalados. Exatamente. E consequentemente vamos cair. Então é muitíssimo importante. Como a gente estava falando sobre adoração, antes de você ser um bom ministro de louvor, ou ministro da palavra, ou um baterista, guitarrista, sonoplasta, é você ser alguém íntimo. Exatamente. De Deus. Porque isso daí vai ser só uma ferramenta, só uma fagulha do que Deus... Exatamente. Não tem como eu querer derramar sobre você se eu tô vazio. Sim. Não faz sentido. Não tem lógica. Aí eu vou ser aquele tipo de ministro, animador de plateia. Sim. Levanta a mão, bate palma. Nossa, e é terrível. Olha pro irmão, não tenho nada contra. Quer falar para bater palma, levantar a mão, olhar pro irmão que tá do seu lado? Ok. Mas a igreja espera, não que eu tenho que fazer isso porque a igreja espera de mim. Não. Eu preciso estar ali para servir. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma dificuldade de entender a palavra.
Eu entendo que a palavra liberta, que a palavra cura. Só que o momento do louvor vai preparar o ambiente para a palavra. Às vezes a gente não entende nem o que está sendo ministrado no louvor. E aí, como que a gente vai derramar algo aos pés do Senhor? Como que a gente vai externar algo se a gente não está conseguindo nem compreender o que está sendo dito? Durante muito tempo, eu cantava coisas que estavam na moda. Na mídia, na moda. Vamos para tal lugar, eu vou cantar esse hino. Aí eu chegava e falava, mas não faz sentido para mim. Não que o hino, mas assim, não faz sentido, porque eu tô aqui, de uma certa forma, querendo agradar as pessoas. O público. Falei assim, as pessoas não precisam ser agradadas, elas precisam ser curadas. Sim. Elas precisam ser libertas. E aí eu chegava em lugares e aí todo mundo falava assim, nossa, mas eu fiquei durante acho que mais ou menos 2 anos cantando nas igrejas o mesmo louvor, que era aquele do Recebe a Cura, da Ludmilla Feber. Recebe. Não vou fazer isso. E aí eu falava assim, Deus, eu não quero mais cantar esse hino. Eu não quero mais cantar esse hino, as pessoas já estão assim. E aí um dia Deus usou um irmão para dizer assim, olha, esse louvor não é simplesmente uma música. É um instrumento que Deus está te usando para que literalmente pessoas sejam curadas. É algo profético também, né? E aí, depois desse tempo, veio o Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Então eu falo assim, você precisa estar atento à movimentação que Deus está fazendo. Para onde a nuvem está indo. Isso, exatamente. Não o movimento. Não, o movimento hoje é tal hino. Cara, eu acho muito legal. Mano, eu amo, tipo, os hinos, as canções do José Júnior. Sim. Daquele que canta Ele, por Ele que eu estou gastando a Meu minha Deus. vida. Tipo assim, são louvores que eu... Vou chorar aqui. que é nos momentos de minha oração. Mas assim, você precisa estar sensível. Sensível ao que está acontecendo no mundo espiritual. Exatamente. Você pode perceber, tipo assim, ó, do ano passado, as canções que foram direcionadas foram sobre mesa. Sim. Foram sobre mesa. Era Então, Deus movendo algo nesse sentido. Era Deus dizendo assim, olha, era Deus dizendo assim, filho, eu quero que você sente à mesa comigo e entenda o que eu tenho para te alimentar. Qual é o alimento que eu tenho para esse momento, para essa hora. Sim. Sabe, o hino o hino que eu me recordo aqui agora tem o da Lu Melpídio e tem da Tamires também. Acho que deve ter mais alguns. Que eu lembro que tinha mais de um rapaz. Aí o da Tamires fala assim, a tua mesa cura, a tua mesa cura, ali tem vinho e pão, Sim. tem um lugar pra mim. Aí na hora que chega no refrão, e essas são coisas que você precisa fazer o quê? A letra. Não Sim, é o ritmo. Não é o ritmo. Sabe? Não é o ritmo. Não é quem tá cantando. Isso. É o que tá sendo dito ali. Cara, tipo, a Tamires, eu falo assim, mano, não tem um hino que você fala assim, cara, assim, não gostei. Não tem. É até os ditadinho dela. Então, tipo assim, os meus, como que é? Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a o quê? A descansar. Então, assim, é algo muito, principalmente para o ministro de louvor. Não é que ele tem que estar ligado na moda, não. Ele tem que estar ligado na tendência, na tendência. Literalmente na nuvem. Entende? Sim. Então, tipo assim, o ano passado foi um momento de mesa para os filhos voltarem para a mesa do pai, sabe? E esse ano eu sinto assim que é algo direcionado a literalmente uma conversão. Uma conversão, mudança de rota. Porque muitas pessoas falam assim, eu tive um encontro com Deus, mas hoje eu me sinto assim, eu tô afastada. Não, você não teve encontro com Deus. Sinto muito em te decepcionar. Mas vamos para a Bíblia? A mulher que teve um encontro com Jesus, fluxo de sangue. Ixi. Ela foi tocada por Jesus? Não. Ela recebeu alguma palavra? Ela tocou nas vestes de Jesus. Ela
Foi atrás de Jesus. Aí Jesus, ele sempre faz aquilo, não faz aquilo que a gente quer, porque ela só queria ser curada. Sim. Jesus, ele vai além das nossas expectativas. Ele salvou. E aí ele veio e fez o quê? Devolveu a identidade dela. Como assim, Bruna? Quando ele chama de filha. Meu Deus. Ele chega e aí ele pergunta, né? Quem me tocou? Ele não sabia. Aí Pedrão chega e fala assim, Jesus, olha a multidão aqui. Acho que você tá cansado. Exatamente, Pedro. Não, alguém me tocou diferente. Por quê? Porque até ela sentiu que no momento em que ela tocou, ela sentiu ser curada. Jesus falou, de mim saiu virtude. Aí nesse momento, imagina a cena, Jefferson. Todos ali sabiam que ela não poderia estar naquele lugar. Ela, principalmente. Que ela não poderia tocar em ninguém, porque se ela tocasse, eles iam ser considerados impuros. E ela poderia, o quê? Ser morta naquele momento. E aí Jesus pressionando, e aí a Bíblia vem dizendo assim que ela com temor, com muito medo, ela diz, fui eu. Aí os olhares que estavam em Jesus foram para onde? Para ela. Aí a multidão, imagino eu, a multidão dizendo assim, mas não é ela que não poderia estar aqui hoje? Não é ela que não poderia ser tocada? Aí Jesus imediatamente, aí acredito que todos entram ali no contexto e falam assim, ela tocou em Jesus? Nossa, então Jesus já é era. puro. Aí Jesus fala assim, filha, a tua fé te salvou. Eita, glória. Aí Jesus traz um ensinamento para todos que estavam naquele lugar e para nós que estamos aqui hoje. Então, a minha impureza não muda quem Jesus é. Meu Deus. A minha impureza não vai tornar Jesus impuro. Não, de maneira nenhuma. Não. E aí, naquele momento, eles falaram assim, agora... Aí Jesus fala assim, durante 12 anos você viveu afastada. Todos te conheciam como a mulher do fluxo de sangue. Mas hoje eu te chamo de filha. Te devolvo a sua identidade de filha. E pode ir em paz. Porque a tua fé, ela não te curou, ela te salvou. Foi muito além. Muito além. Aí eu imagino o Jairo falando assim, nossa, Jesus fez isso com essa mulher? Quando chegar na minha casa, vai ser sua glória. Aí olha que coisa linda. Nesse momento chega ali o servo e diz assim, Jairo, larga a mão. Não incomode o mestre. Não incomoda mais não, vamos embora porque a sua filha tá morta. Imagina naquele momento, Jairo, peraí, eu acabei Cheio de ver. de fé, Eu vim buscar ele, pra ele ir pra minha casa. Essa mulher me trazendo mais uma esperança de que realmente ele é um homem certo. Ele é, vamos dizer assim, a pessoa certa que pode curar. E aí vem isso pra tentar abalar a minha fé. Mas aí que Jesus diz pra ele? Pra ele não se preocupar que ela apenas dormia. Imagina. Só que se fosse nós hoje em dia, nesse momento da mulher, glória! A mulher foi curada, a mulher foi salva. Aí na hora que chegasse alguém dizendo assim, não incomoda mais não porque morreu. Ai, já esquece o que aconteceu. Então aí voltando pro encontro, quem literalmente tem um encontro com Deus não é a mesma pessoa. Não é. Não é. O medo vem, o desespero vem, o cansaço vem. Só que não nos leva, o medo, o cansaço não nos leva para o lugar onde Deus nos tirou. Não nos leva de volta. Não. Então, se eu voltei para o lugar de onde Deus me tirou, é porque eu quis e eu não tive um encontro. Não entendeu. Não entendi. Quando Jesus encontra lá com o gadareno, gente, ele volta lá a ficar endemoniado? Não. Ele vira um missionário. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. As pessoas dizendo assim, eu tive encontro com Deus. Glória, fogo, pulei. Não, eu tive um momento com Deus. Uhum. Somente isso. Uma visitação. Somente isso. Não tive, porque eu consigo falar isso com propriedade. Se você tem um encontro real com Deus, a sua vida ela não é mudada, ela é transformada. Então ele vai trazer aquilo. Gente, a hora. Eu tô falando. Fique em paz, pode ir. Ele vai trazer aquilo que literalmente fala sobre os frutos do Espírito. Entende? E aí vai, tipo assim, vai ligar tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje.
Sabe, você vai ter discernimento de entender o tempo que você está passando, o tempo de escassez, você vai conseguir glorificar, você vai entender o momento que você está passando, você vai literalmente tirar o foco da dor, da dificuldade e colocar os seus olhos em Deus. Colocando os seus olhos em Deus, você vai entender qual é o propósito. Você vai conseguir descansar. Literalmente. Porque é um mal hoje em dia, é a falta de descanso. Exatamente. Se a gente eu falo, para... não, eu tô descansando. Não tá. Porque descansar em Deus é você literalmente tirar os olhos dessa do problema, dificuldade, da do situação. problema e colocar os olhos em Deus. O que Salmo 91 vem falando? Ai, meu Deus, como é bom descansar no Senhor. O que Salmo 91 vem falando? Fala assim, não, todos que habitam, é isso? Não. É aquele que habita. Eita Deus. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E é algo que todos nós, principalmente neste momento, nessa época, neste século, necessita muito de descanso. Sim. Estamos numa correria louca, atrás de coisas que nem precisamos, sem saber para onde estamos indo, preocupado com a próxima hora, sem saber nem o que está acontecendo nessa hora e totalmente perdido. E Deus, ele está nos chamando para descansar, para derramar sobre ele toda ansiedade, toda preocupação, todo medo e só confiar. Exatamente. Me veio à mente agora o devocional que eu tive hoje de manhã, que é Gênesis, que fala sobre o chamado de Abraão. Quando Deus chega e fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para um lugar, para uma terra onde eu te mostrarei. Então, a Bíblia ali não fala, mas a gente consegue ter essa interpretação de que Abraão ele tinha que ter um contato com Deus. Sim. Para ele saber para onde ele ia. Então, assim, ou Deus falou com ele só nesse momento, depois Deus falou... Não, ele precisava ser o quê? Direcionado. Então, nós, todos os dias, precisamos ser direcionados por Deus. Aí, às vezes, você chega e fala assim, ó, vamos lá, você vai fazer um trabalho com as fotos. Ô, Jefferson, eu quero que você faça um trabalho pra mim com as fotos lá em... uma cidade assim que você nunca foi. Lá em Leme. Você já foi em Leme, já, menina? Acho que não, fazer foto não. Lá em Leme. Aí você fala assim, legal, eu sei. Então, eu não preciso ter contato com a Bruna, porque eu sei chegar lá. Uhum. Tá, mas é uma chácara, mas aí eu não falo nada pra você. Você vai chegar em Leme. Você não sabe onde que é o lugar exato. Você vai chegar em Leme. Aí você vai ter que chegar lá, você vai ter que fazer o quê? Ligar, mandar mensagem. Procurar. Bruno, onde que é? Vai ter que colocar no GPS pra você chegar. Porque se eu só falar pra você, é em Leme. Deus, ele disse pra Abraão assim, pra uma terra que eu lhe mostrarei. Então, ele teve que ter o quê? Uma constância de diálogo com Deus, de conversa com Deus. Então, às vezes, eu falo assim, eu quero alcançar algo em Deus, mas eu não tenho nem diálogo com Ele. Você nem lembra de Deus. Aí, exatamente, quando você falou sobre constância, o que é ser constante? Não é eu estar ali fervoroso todo dia. Não é isso. É você estar todo dia. Uhum. Não é fazer aquela oração de 1 hora todo dia. Vai ter dia que você vai orar 1 minuto. Mas você tá ali todo dia. Sim. No lugar. Aí Deus fala assim, eu quero ter você no lugar secreto. Qual é esse lugar secreto? É onde você arruma? É onde Ele está. Sim. Esse é o lugar aonde secreto. Ele se revela. Exatamente. Quantas vezes no carro, vindo na estrada sozinho, escutando um louvor e ali se tornava o lugar secreto. Aquele louvor da Gabriela, que fala, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Apertei o 2 agora, né? Aí uma vez eu tava louvando esse hino, e aí eu prestando atenção na letra, e fala assim, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, a tua majestade, ela é real.
a tua voz ecoa em meu ser. Meu Deus. Cara, na hora que chegou nessa parte, tipo assim, talvez pra algumas pessoas não entenda isso. Mas quando você sente a voz de Deus ecoando dentro de você... O mundo para. Cara, é algo muito assim, tipo, que nem tem muita gente que fala assim, como que eu consigo saber se é Deus? Te traz paz. Paz. Nossa, é uma paz... A única coisa que eu posso falar pra você, não, a única... Te traz paz. É uma paz que excede todo entendimento. Exatamente. Você não entende, Exatamente. mas você tem certeza. Então, existem momentos na vida da gente que a gente fala assim, cara, eu tô desempregada, eu tô passando por isso, por aquilo, outro, mas tá assim, eu tô em paz. Eu devo estar louca. Eu devo estar... Será mas não que... é. Será que eu tô tendo algum... Não, é a paz que excede todo entendimento. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, é difícil ser cristão. Não é, cara. Não. Não é. Sabe? Não. Que nem eu falo assim, eu tava assistindo ali um vídeo de uma missionária que ela tava em um... Eu não lembro onde que ela tava. Que ela tava fazendo a preparação para fazer o evangelismo. Tinha que ter segurança, tudo armado. Que é nesse lugar que ela tá. Por quê? Porque lá eles não têm... Eles não podem fazer aquilo que estava fazendo. Então, ela foi fazer como se fosse uma apresentação de escola com bonecos, entende? Mas nessa preparação onde ela estava, tinha segurança ali para ver o que eles estavam fazendo para saber o que ia ser falado lá. Os fariseus. Isso. Aí ela veio e ela falou assim, valorize a liberdade de expressão que você tem. Porque aqui, ela virou e filmou o cara com arma mesmo. O pessoal tá analisando. Assim, tá aqui pra ver o que a gente vai falar, se a gente vai entrar em alguma coisa. Então, a gente tá, tipo, tendo um jogo de cintura aqui e tal. Aí eu falo, tipo assim, aí fala, nossa, é muito difícil ser cristão, nossa, é uma guerra, é uma luta. Cara, a gente não passa nada. Nada. Tudo que fala assim, é uma luta, porque eu sei, você que pegou essa luta pra você. E a maioria delas é a gente mesmo que planta. Exatamente. A gente mesmo que faz ali sem consultar a Deus, entra no problema e depois ainda culpa a Deus. Culpa a Deus. Aí eu falo, uma pessoa dessa teve encontro real com Deus? Não teve. De maneira nenhuma. Então, assim, não é difícil ser cristão. A única coisa que você precisa fazer é entender que você é filho. Então, quando eu entendo que eu sou filha, eu tenho a minha identidade em Deus, eu sei quem é meu pai. E acabou. Então, eu sei onde meu pai vai me colocar, onde meu pai vai me tirar, o que meu pai vai dar, o que meu pai vai me tirar. Porque eu conheço meu pai. Eu tenho certeza, o Felipe pequenininho assim, ele tá com o quê? Um ano e meio. Quando o Dan olha pra ele ali pra dar uma repreendida, ele já sabe, não sabe? Ele é sem vergonha, ele olha com aquela carinha, não aguenta aquela carinha dele. Mas ele já sabe. Então, com 1 ano e pouco, ele já entende o que o pai dele. Sim. Aí você tá aí há 50 anos dentro da igreja falando que não entende o que Deus tá... Entende. Você só não quer se posicionar. Você só não quer obedecer. Exatamente. Obedecer e se posicionar. É isso aí, Bruna. Nossa, gente, falei, né? Chegamos no nosso minutos finais e... Desculpa aí qualquer coisa, gente. Acho que falei demais. Não, Não sei se fez muito sentido, que eu peguei de uma coisa e fui pra outra. Não, com certeza fez todo sentido. Pelo menos pra mim fez todo sentido. Deus, ele tem falado muito sobre confiança, sobre identidade, sobre relacionamento. E acredito que o pessoal que está assistindo, alguma frase, alguma palavra que foi dita aqui fez total sentido. Amém. E só precisa pegar essa palavra e praticar e vivê-la e confiar em Deus. Nesse Deus que a gente declara, né, a nossa fé. Bruna, obrigado pela sua presença. Por mim, você viu como passa rápido? Passa. Muito rápido. Por mim, a gente estenderia aqui até 8 horas da noite. Não tô cansado. Tava até gostando, queria que se estendesse mais. Mas, infelizmente, a gente está chegando aqui no final. Tá? Você tem alguma declaração final? Algum ponto? Algum agradecimento? Alguma informação? Eu quero agradecer, né, vocês por essa oportunidade de poder estar aqui diante de tantos homens e mulheres de Deus que estiveram aqui. Como eu disse, né, eu não vi
De ninguém, agora eu vou ver, tá, gente? É, Porque como já haviam me falado que eu iria ser convidada, eu falei, eu não quero ser, de uma certa forma, influenciada, vamos dizer assim. sim. Quero literalmente deixar fluir, né? Que é uma palavra que eu amo muito, o fluir, né? Não funcionar. Eu prefiro fluir. E eu queria deixar, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, uma palavra de reflexão para esse tempo, para esse momento. Que nós possamos literalmente estar sensível à voz de Deus. Qual seria a voz de Deus? Aquela que ecoa dentro de você. Então é aquilo que é juntando tudo aquilo que a gente já falou, né? Quando eu literalmente tenho intimidade com Deus, eu entendo e eu sei qual é o passo que eu tenho que tomar. O próximo. Qual é o próximo passo? Nós estamos vivendo em um tempo muito corrido, muito apressado, muito fast food que fala, né? Tudo muito rápido, eu oro hoje, já quero amanhã. Só que entenda que o tempo de Deus, para minha e para a tua vida, ele é perfeito. Eu tento andar por atalhos, mas eu preciso entender que Jesus, ele é o caminho. Então, que neste dia, que nesse momento que você está me ouvindo, aí do outro lado, você entenda que Deus, ele tem um propósito sim para a tua vida. Você só precisa estar posicionado naquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade. Entenda que é do alto que vem o teu socorro. E se posicione naquilo que Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, amém? Amém. É isso aí, pessoal. Se posicione e encontre, pelo amor de Deus, esse descanso em Deus, que é a melhor bênção que o ser humano pode ter, é o descanso em Deus. Exatamente. Ai, meu Deus, é tão bom descansar em Ti. Gente, e a gente finaliza por aqui. Se você ainda não se inscreveu, né, aqui no nosso canal, clica aí no botão inscrever-se. Se inscreva, ative o sininho para quando a gente postar, né, episódios novos, você receba uma notificação. Curta, compartilha também, ajuda muito o canal pro algoritmo, né, para todas essas paradas digitais aí, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e consiga levar até mais pessoas essa mensagem. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, no RenoveCast, @RenoveCast no Instagram e @Ministério Renove também no Instagram, tá? Para vocês ficarem por dentro ali dos cortes, de algumas informações. E é isso, pessoal. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente, que esse momento aqui de mesa, esse bate-papo, possa ter te edificado, possa ter te direcionado de alguma forma e que Deus abençoe muito você e a sua família. Amém? Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.